Sr. Engenheiro Carmano Rodrigues está aqui no Valor Local para uma entrevista sobre o Tejo. Queria-nos agradecer, em primeiro lugar, a sua presença aqui nas nossas instalações e começava por lhe perguntar a questão do Tejo e dos esforços que são necessários para dar uma nova vida a este rio tem-se feito sentir com cada vez mais intensidade. Na sua opinião, enquanto estudioso das problemáticas do Tejo, ainda vamos a tempo de conseguir dar-lhe uma nova vida, por assim dizer? Ora, antes de mais, muito obrigado pelo convite do Valor Local para esta entrevista sobre o Rio Tejo, que é um rio que me diz muito por várias razões e, obviamente, para todos os portugueses e seguramente para todas as pessoas que vivem à beira do Tejo. O Tejo é um rio demasiado importante para não se poder prestar a devida atenção. Ou, pelo menos, não podemos estar muito tempo sem prestar a devida atenção. Se me pergunta se ainda vamos a tempo, claro que sim. Mas, obviamente, temos de ter noção de que estas coisas, como prestar atenção à nossa rede hidrográfica, à nossa rede fluvial e a rios como o Tejo, que têm uma importância enorme, não só para o ambiente, mas para a economia local e regional, não podem ser casuísticas e descontextualizadas de um planeamento. E, portanto, vamos a tempo, sim senhor. Eu lembro que eu próprio fui coordenador de um plano de gestão da região hidrográfica do Tejo, onde o Rio Tejo é o elemento central. Plano esse que foi debatido, foi intervencionado por muitas pessoas e do qual estavam previstas um conjunto de medidas, justamente, medidas concretas e quantificadas do ponto de vista monetário, para se melhorar o estado da situação em várias vertentes, desde a qualidade da água, desde a proteção dos ecossistemas, desde a regularização fluvial para defender contra cheias, etc. E, portanto, é preciso, existe um documento, portanto, desde logo existe um documento, um plano de gestão que foi feito, que foi debatido, que foi discutido e foi apresentado e aprovado. E foi enviado até para Bruxelas, digamos, porque tinha com comunitário. E, portanto, esse plano será, quanto a mim, a base hoje, obviamente, para as intervenções que é preciso fazer e se devem fazer. Se me perguntar se estão a ser feitas, não estão. Desde quando? Este plano de gestão é 2010. 2010? É 2010, é. E pouco se tem avançado desde então ou já se avançou alguma coisa? Do meu conhecimento, muito pouco. Aquilo que se tem avançado é mais da competência do universo Águas de Portugal, que por si também tinham a incumbência, digamos, de fazer investimentos mais no domínio, chamemos, do saneamento básico, que estava previsto nos seus programas de trabalho. Aí foi dada continuidade a alguma coisa que já vinha atrás no âmbito da melhoria, em termos regionais, das infraestruturas para recolher águas residuais, tratar águas residuais ou melhorar sistemas de tratamento de águas residuais. De resto, não tem sido feito muita coisa, tanto quanto é do meu conhecimento. E, portanto, eu diria que temos um bom instrumento de base, relativamente atualizado, que foi feito à luz da Diretiva Quadro da Água, que, como sabe, foi aprovada em 2000 em Bruxelas e depois serviu de base para a nossa nova Lei da Água, publicada em 2005. E, portanto, estes planos surgem justamente na sequência disso, são publicados à volta, suponho que é 2010. E, portanto, eu diria que há aí uma boa base. O que é que está por trás da execução destas medidas que estavam previstas no plano? Bom, essencialmente, o recurso, por um lado, digamos, aos meios próprios das empresas e das câmaras e das associações de agricultores que foram vertidas neste trabalho, mas também algum financiamento público do Estado através, principalmente, da utilização da taxa de recursos hídricos e de outros meios de orçamento do Estado. Eu acho que, como digo, muito pouco tem sido feito. E, portanto, há falta de vontade política, na sua opinião, ou há falta de recursos financeiros? Eu acho que dessas dois pratos da balança, eu diria que essencialmente a maioria é falta de recursos financeiros. Falta de vontade política talvez não haja, mas há opções políticas importantes que se tomam. E eu acho que quando se pensa em modificar uma estrutura organizativa de um Ministério que tutela, digamos, os recursos hídricos e o ambiente, se calhar não foi prestada a devida atenção
às exigências da manutenção da rede fluvial, das intervenções, à semelhança do que acontece nas praias. Porque quando acontece na praia um problema qualquer, toda a gente grita que aí vai-se toda a gente lá arranjar o problema da praia. Nos rios é a mesma coisa. Às vezes talvez não haja tanta pressão turística como há nas praias, mas é essencial. Estavam a falar que esse plano está pronto desde 2010. Em 2011 entrou um novo ministro, uma nova ministra, que teve um grande ministério com a agricultura e com o ambiente. Acha que nesse aspecto estava demasiada coisa junta e que os recursos fluviais poderão ter ficado a perder? Não, eu por acaso acho bem. Essa mistura acho muito bem. E vou-lhe dizer porquê. Porque a agricultura cá em Portugal, como na maior parte de muitos países, de todos os países, é, digamos, o principal setor utilizador da água. É o principal setor utilizador da água e, portanto, tem uma conotação próxima e muito estreita com os recursos hídricos. E, portanto, o ligar à agricultura no mesmo Ministério do Ambiente, eu acho bem. Acontece, como está a dizer, 2011 ou 2012, em que vimos as dificuldades que havia orçamentais e, de facto, pronto, houve necessidade, se calhar, de adiar investimentos, de cancelar investimentos. Eu compreendo que sim, em altura em que não há dinheiro, Pois. se calhar. Agora, há um mínimo, digamos, que não se pode deixar de fazer. Estou-me a lembrar, por exemplo, das redes de monitorização. Não podemos deixar de manter em atividade pelo menos um número mínimo de estações que nos vão fornecendo informação sobre o estado dos rios, sobre os caudais que passam nos rios, para ver até se cumprimos ou não o acordo que está feito com a Espanha, a qualidade da água dos rios, etc. Portanto, há coisas mínimas que não se pode deixar de fazer, digamos, quando se quer cuidar de um rio com a importância que tem o Rio Tejo. Nós tivemos agora neste trabalho que fizemos em julho também uma entrevista com um dos grupos ambientalistas em que nos disseram que essa monitorização não está a ser feita da forma mais científica possível para, de facto, haver um controle da poluição. Qual é que é a sua percepção também? Bom, eu diria que já é uma perspectiva otimista, porque eu não sei se está mesmo a ser feita. Pois, eles disseram que não estava a ser feita. E, portanto, não estando a ser feita, seja do ponto de vista científico, ou seja do ponto de vista de controle rotineiro do estado de qualidade da água, ou do ponto de vista de controle das emissões poluentes, ou seja, do ponto de vista de acompanhamento do convênio com o luso-espanhol, de vários pontos de vista, porque as estações de monitorização têm vários objetivos, não têm um único objetivo. Um objetivo é seguramente o acompanhamento do estado das massas de água, que nós temos de reportar com regularidade até a Bruxelas, com o objetivo de ver se elas estão a melhorar no sentido ou no caminho do bom estado ecológico das massas de água. E isso é grave, de facto, haver uma descontinuação, digamos, numa dinâmica que estava instalada já há muitos anos de regularidade de monitorização. Quando se quebra essa regularidade, perde-se, digamos, muita informação que depois é impossível voltar a tê-la, não é? E, portanto, eu, até agora, enfim, e acho que ainda não foi retomado, esse funcionamento normal de uma rede de monitorização em todo o país, não só aqui no Rio Tejo, em todo o país, que é, eu diria que abaixo disso não se podia ter ido, digamos, e, portanto, enfim, foi pena, se calhar, ter separado. Porquê? Porque as estações de monitorização hoje em dia são muito automáticas, precisam de manutenção. Pronto, e não havendo verbas para manutenção, de facto, ela fica prejudicada. Não é que algumas não funcionem, algumas até funcionam, simplesmente, como não estão mantidas, não há garantia, e está dito no próprio site da Agência do Ambiente, não está garantida, digamos, a fidelidade, digamos, dos dados que estão a ser obtidos. Muito bem. Quando se fala no Tejo, não se pode deixar de falar de Espanha, e neste caso a Central Nuclear de Almaraz tem um papel muito importante. O que é que, na sua opinião, poderá ser daqui para a frente? Eu, por acaso, eu já não sei se foi em 1986 ou 87, eu colaborei num estudo de impacto ambiental que foi feito na altura para o Gabinete de Proteção e Segurança Nuclear, que pensou, e bem na altura, a cautelar ou antecipar que efeitos é que podia haver no meio ambiente em Portugal resultantes de cenários diversos de acidente na Central de Almaraz. Eu participei na parte justamente do rio, na parte da componente de água, outros colegas que participaram na componente aérea, Sim. Da propagação de radioatividade através do ar, e devo dizer que na altura, de facto, foram antecipados alguns cenários. Cenários, obviamente, que não são fáceis, digamos, de antecipar. O que é que pode acontecer mal? Cair lá um avião em cima da central, ou haver uma ruptura, enfim, porque aquilo tem muitos mecanismos de proteção, de facto. Tem muitos mecanismos de proteção. É claro que há lá radioisótopos que são perigosos para a saúde, como o iodo 131, o césio 89, se não me engano, e há lá radioisótopos que são perigosos, que foram detectados, que se, digamos, houver uma descarga para o Rio Tejo, obviamente podemos ter consequências. Nós estamos, nesse aspecto, relativamente bem protegidos, porque aquilo está bem a montante da barragem de Almaraz e da Albufeira de Almaraz,
E, portanto, do ponto de vista hídrico, digamos, ia ficar tudo muito represado em Almaraz. Ou seja, não era um tempo de horas, nem de dias, nem de meses, que seguramente, digamos, iríamos ter de resposta para termos aqui radioatividade no Rio Tejo. Seria mais grave, foi na altura até estar nesse estudo, a contaminação aérea, que é sempre mais rápida. Mas fala-se que esta barragem é um dos principais cancros do Tejo. Isso é excessivo? Não, isso acho que não. De acordo com toda a informação que eu tenho, parece-me que é excessivo. Cancro no sentido, se me disser, bom, é um potencial indesejável no sentido de ter uma atividade radioativa, claro que é. Agora, se me perguntar se há problemas estruturais ou de manutenção na central que leva a algum tipo de suspeita que possa haver um acidente, isso não há. Sinceramente, na altura, e ainda hoje daquilo que eu sei, é uma central que está a operar, está mantida, está observada e está com muitos mecanismos de defesa para qualquer eventualidade. Portanto, não me parece que haja alarmismo ou motivos para alarmismo neste momento. Agora, obviamente, tem de ser qualquer coisa que nós, juntamente com as autoridades espanholas, estejamos nós obrigados, junto deles, exigir informação regular sobre o que é que se passa e o que é que não se passa. Ou seja, não nos podemos ficar aqui só à espera que um dia possa acontecer qualquer coisa. Não podemos ser mais proativos e exigir que haja informação regular sobre o que é que se passa em Almaraz. Esse diálogo com Espanha nem sempre é fácil, porque sim, eles têm o poder de reter a água, não é? Sim, ao fim e ao cabo. Pois, eu por acaso também estive muito no início das negociações para o novo convênio, que se chama agora Convenção da Albufeira, o novo convênio luso-espanhol, que se segue a outros dois antigos, se não me engano, de 1927 e dois outros depois dos anos 60, que tinham uma perspectiva muito do aproveitamento hidroelétrico dos rios fronteiriços. Eu também depois fui crítico da versão final deste novo acordo, que se chama Convenção Luso-Espanhola, não convênio, por razões, enfim, meramente diplomáticas, mas houve uma alteração significativa relativamente aos convénios anteriores, nomeadamente os dos anos 60, em que, de alguma forma, dentro da partilha dos rios transfronteiriços, o Tejo, nos anos 60, tinha sido, por assim dizer, entregue à Espanha, ao passo que o Guadiana tinha sido entregue a Portugal, o Douro estava dividido, etc. E os convénios anteriores tratavam muito os rios numa base igualitária em termos de divisão de potencial de aproveitamento hidroelétrico ou mesmo de caudais. Esta nova versão do acordo luso-espanhol desviou um pouco o enfoque de valores médios para enfoque de valores mínimos. O que na altura suscitou algumas críticas, entre as quais algumas que eu fiz, porque estamos a balizar, a pôr a fasquia um pouco mais em baixo. Porque, obviamente, hoje em dia a preocupação legítima que os espanhóis têm é de garantir os mínimos e não de garantir os médios. Bom, isso foi uma alteração importantíssima na filosofia do convênio, da Convenção Luso-Espanhola de 1999, se não me engano, de Albufeira. E, portanto, de qualquer forma, obviamente, este convênio veio alargar um pouco também o âmbito de corresponsabilização e de gestão compartilhada entre Portugal e Espanha, nomeadamente sobre a partilha de informação, sobre como dirimir situações extremas de secas ou de cheias, etc. Mas para tal é preciso ter uma comissão permanente de lado a lado, que se reúna, que questione, que vá trocando informação para Neste aspecto, acha que Portugal poderia ser mais reivindicativo? Bem, podia ter sido na altura em que fez a revisão do convênio. Agora, com o convênio assinado, é claro que reivindicativos podemos ser. Agora, obviamente, temos um documento foi assinado pelos dois Estados e, portanto, é esse documento que nos vincula hoje em termos das relações com a Espanha sobre a exploração dos caudais no Tejo e tudo o que se passa no Rio Tejo. É claro que em sede de uma revisão futura, obviamente, podemos ver, acompanhar, porque é, por exemplo, sei lá, hoje em dia estamos perante cenários já muito, digamos, aceitos e relativamente comprovados de mudanças climáticas. Temos de ver em que medida é que as mudanças climáticas podem afetar no futuro o regime de caudais no Tejo, a distribuição geográfica e temporal ou sazonal das chuvas e dos caudais. E, portanto, há matéria para refletir, para analisar, até do ponto de vista técnico e científico, e eventualmente de propor em sede de revisão do convênio. Para além de todas essas questões, também o Tejo tem a sua importância a nível económico e hoje em dia a possibilidade do transporte fluvial poder vir a ser uma realidade está muito em cima da mesa. A Câmara de Vila Franca de Xera, por exemplo, reclama essa possibilidade. O que é que o Sr. Engenheiro antevê nesse domínio daquilo que se poderia fazer, ao fim e ao cabo? O Tejo já foi muito navegável há muitos anos. Hoje temos uma via navegável oficial, digamos que é o Rio Douro, não é? O Rio Douro é uma via navegável oficial, é um rio todo
digamos, intervencionado, com várias barragens, que no troço português são 5 e todas elas têm mecanismos de transposição de embarcações, são as eclusas. O Tejo deixou de ser navegável há muito tempo, por várias razões, principalmente com o advento do caminho de ferro e do transporte de mercadorias por meio rodoviário. No entanto, não deixa de ser hoje ainda bem presente em todos os decisores que o transporte de uma mercadoria por via hídrica, seja em rios ou seja no mar, é a forma de longe mais barata de transportar mercadorias. E a própria União Europeia aconselha, não é? Exatamente, também. E temos grandes autoestradas fluviais, como o Rio Reno, o Rio Danúbio e outros canais muito importantes que não são poluentes e são extremamente económicos no transporte de mercadorias e de passageiros também. Portanto, olhando para o Rio Tejo hoje tem um problema, essencialmente, eu acho que de assoreamento, ou seja, há troços que sabemos que no passado tiveram muito maior calados, chamamos assim, para onde as embarcações podiam passar. Ele hoje está relativamente assoreado em vários troços. Portanto, hoje o Rio Tejo não está capaz de ser. Mas, obviamente, eu acho que merece, para já, porque há um interesse imediato dos operadores turísticos, portanto, na navegação de recreio e de lazer e do desporto, na utilização do Rio Tejo. E nós já temos também aqui na nossa zona alguns deles. Sem dúvida. E isso é muito importante. Aliás, é isso que tem talvez contribuído para trazer à discussão de novo a questão da navegabilidade, ainda bem. Mas com fins económicos, com fins económicos, eu acho que se deve pensar nisso, ou seja, deve-se pensar seguramente com os vários agentes económicos, com os vários operadores de transporte, numa alternativa, digamos, ao meio de transporte rodoviário e ferroviário. Deixa-me, aliás, dizer o seguinte: na União Europeia há o Livro Branco dos Transportes. Sim, exatamente. O Livro Branco dos Transportes aponta claramente que o que se deve seguir nos próximos anos na Europa, por razões económicas, por razões ambientais, etc., é o transporte marítimo de curta distância, chamada cabotagem marítima, portanto, o transporte de curta distância no litoral, chamamos assim, e o transporte fluvial e o transporte ferroviário. Diz claramente isto. E, portanto, por várias razões, como digo, basta lembrar que a Europa é um continente importador de energia e, portanto, tudo que seja poupar energia é crucial para a Europa. E, por outro lado, há estradas e caminhos de ferro já na Europa que estão saturadas de trânsito, com todos os problemas de poluição, de ruído, etc. E, portanto, eu acho que neste eixo fundamental que é o Rio Tejo, que vai de Lisboa, que é um porto grande, que é toda a área metropolitana de Lisboa, que está perto do Tejo, zonas industriais, etc., aproveitando até muitas infraestruturas de apoio de pequenos embarcadores, de pequenas pontos onde as embarcações... O transporte é mais lento, não é? Também, isso choca um bocadinho com o comodismo português. Sim, é mais lento, mas o transporte de mercadorias não é muito exigente em termos de rapidez de transporte. O transporte para as pessoas, sim. Para o transporte de mercadorias é muito secundário a questão da rapidez. E, portanto, também não é assim tão lento como isso. Ou seja, não é o fator que vai diferenciar. Quer dizer, quando se fala, não existe para mim a questão da alta velocidade em mercadorias. Quer dizer, a mercadoria, para mim, se uma pessoa quer ir a Madrid, não quer levar 12 horas, se calhar. Mas para levar outras mercadorias para Madrid, tanto faz ser 12 horas, ou 10 horas, ou 24 horas. Essa tarefa de desassorear o Tejo, pelo menos em alguns troços, é algo que nós vemos como uma coisa muito improvável, não é? Muito difícil. Sim, mas também aí eu acho que tem havido algum déficit de informação, ou seja, fala-se muitas vezes do ponto de vista mais qualitativo do que quantitativo, no sentido de conhecer objetivamente o problema. Porque há pessoas que dizem, por exemplo, está a chegar menos areia ao mar, está bem, mas toda a gente constata que há mais areia no rio. E, portanto, falta aqui, e também, estávamos há bocado a falar de motorização, um dos aspectos da motorização que já há muitos anos é bom cá em Portugal foi justamente a monitorização do transporte sólido dos sedimentos. Não há muitos anos em Portugal, não é só no Tejo, nos outros rios. Portanto, falta-nos conhecimento de base a nível, digamos, da bacia hidrográfica do Rio Tejo, que sabemos que é uma bacia dinâmica, obviamente que há uma modificação de coberto vegetal, hoje há uma floresta deste tipo, antes havia do outro, hoje há uma agricultura assim, antes havia do outro. Isso tudo tem implicações em termos da erosão e do transporte de sedimentos. Portanto, falta uma análise objetiva e quantificada hoje em dia do que é que se passa, ou seja, se alguém perguntar, hoje em dia o Rio Tejo está com tendência para assorear ou para desassorear? Ninguém, na realidade, sabe responder esta pergunta com propriedade. E, portanto, falta fazer isso para percebermos justamente em que dinâmica é que estamos, se estamos numa dinâmica de agravamento do assoreamento atual ou não, se pelo contrário estamos numa dinâmica de esvaziamento de sedimentos do Rio Tejo, que eu acho que não é o caso. E, portanto, só com uma base mais objetivada, mais quantificada, é que podemos partir, então, para um cálculo
das necessidades de desassoreamento. Por exemplo, levou anos até que as hectares se implantassem e que o Tejo, nesse âmbito, tivesse melhorado. Foi uma coisa de muitos anos, que já se falava há muito tempo. Há muitos anos. Prevê também que isto seja um processo lento para essa questão que me está a falar. Pode ser lento, mas o ser lento não quer dizer que seja mau. O ser lento quer dizer que pode ser um processo bem debatido, bem discutido, bem analisado, bem participado. Pode ser bom, lento nesse sentido. Às vezes as decisões apressadas podem não ser as melhores. Como diz, no caso do saneamento, eu lembro, pelo menos desde os anos 70, as regiões de saneamento básico. Por exemplo, desde que eu me lembro, por exemplo, que foi criada na altura a Direção-Geral do Saneamento Básico, anos 70. E, portanto, desde aí até ao modelo que temos hoje, de facto, foram 30 e tal anos. Mas não é por isso que não... Enfim, hoje temos uma situação completamente diferente do que tínhamos nessa altura. A mesma coisa se deve fazer. O pior nestas coisas, e retomando um pouco o tema inicial da nossa conversa, é, quando me perguntou, ainda vamos a tempo? Vamos, não podemos é parar de fazer o trabalho de casa. Exatamente. Em todas estas questões que estamos a falar, há atividades económicas que se desenvolvem perto do Tejo, há empresas, fábricas pecuárias que ainda hoje deitam, portanto, os seus resíduos para este rio. Este também é um caminho que se está a tornar demasiado longo, não é? É verdade. Em várias alturas reconheço que tem havido alguma complacência, por assim dizer, ou alguma distração, muitas vezes, da autoridade do Estado relativamente às atividades ilegais ou descargas ilegais, etc. Obviamente, hoje já houve o tempo dos guarda-rios, hoje está num serviço especial da GNR a função de, digamos, de fiscalização ou de inspeção dessas situações, mas tem de haver, digamos, também as câmaras, digamos, as organizações não governamentais, elas próprias também têm de ser uns agentes de sensibilização e de pressão, no bom sentido, para que não se repitam situações que muitas vezes até são crónicas. São crónicas e às vezes são dados adquiridos, portanto já é tão comum. Sim, sabemos sempre que é uma sexta-feira à noite, sabemos sempre que é uma sexta-feira à noite na ribeira daquela não sei o quê, já se sabe. E, portanto, tem de haver duas frentes. Uma, desde logo, é o licenciamento, ou seja, todas as descargas, de acordo com a lei, têm de estar licenciadas. E muitas delas ainda não estão. O licenciamento, por vezes, é um processo algo complexo, porque a atividade económica depende do Ministério, a atividade, digamos, de influência nos recursos hídricos depende do outro Ministério, e às vezes há aí alguma... Às vezes também é falta de informação do próprio empresário, porque se calhar nem é assim um investimento tão grande dotar as explorações dos instrumentos necessários, não é? É. Outras vezes a lei também facilitou muito, porque disse, fez-se uma lei. Também, mas o que a lei diz é, olha, obriga o proprietário a fazer o chamado autocontrole. E nós sabemos, e as pessoas que trabalham nisto sabem, muitas vezes o autocontrole é um documento, enfim, que carece de provas, chamemos assim. E pronto, mas tem razão que, em alguns casos, acho que há uma grande sensibilidade dos empresários, dos industriais sobre estas matérias, há outras que não. E há hoje uma consciência de que o custo da água em si é um fator de produção que entra a custos, digamos, no valor produzido, mas também, hoje em dia, é muito importante haver uma certificação ambiental que ateste que os produtos de uma determinada fábrica, de facto, cumprem na fábrica todos os requisitos de respeito pela norma ambiental. E hoje também já começa a haver muita sensibilidade para isso, ou seja, até que ponto é que um produto que nós compramos no supermercado, ou na loja, ou na grande superfície, vem de uma origem que cumpre as normas ambientais. E, portanto, há também uma pressão da opinião pública sobre, digamos, a forma como são feitas as coisas. Isso também ajuda. Vai acabando por contribuir. No que diz respeito às cheias, temos outro problema, não é? O Sr. Engenheiro fez muitos estudos sobre estas dinâmicas das cheias e o controle do Tejo. O que é que falta fazer para que não nos vejamos sempre estas situações de caos um pouco por todo o Tejo, não é? Sim, falta aquilo que se chama normalmente na área o ordenamento fluvial, ou pelo menos a manutenção, a garantia e a manutenção do ordenamento fluvial. Ou seja, sabemos que o Rio Tejo é um rio dado, digamos, a cheias, no nosso clima mediterrâneo, em que temos vários dias no ano caudais muito baixinhos, da ordem de... Às vezes não chega a 2 dezenas de metros cúbicos por segundo e podemos ter cheias que passam os 10 mil metros cúbicos por segundo. Portanto, temos uma amplitude muito grande, uma variabilidade muito grande, que é típica dos climas tipicamente mediterrâneos. Temos consciência de que aqui o regime de cheias é muito dominado ou controlado pelas descargas na barragem espanhola de Alcântara, com a qual há sempre, devo dizer, um bom entendimento em período de cheia sobre as descargas das barragens, em Espanha, etc. Mas aqui do lado português, falta, digamos, é muito importante para as cheias uma manutenção da rede hidrográfica, ou seja, dos diques,
de todas as estruturas, digamos que de alguma forma controlam, ajudam a controlar as cheias. Porque as cheias, sabemos que os diques também não aguentam uma cheia diluviana, mas aguentam cheias com um determinado período de retorno, com uma dada probabilidade de recorrência da ordem dos 25 anos ou um pouco mais. Mas é preciso que para isso estejam em condições e, portanto, é preciso alguém que vá observando, que vá fazendo a manutenção, a limpeza dessas infraestruturas. É como numa estrada, tem de ser arranjando as bermas, os buracos, etc. É a mesma coisa. Acho que as pessoas têm um bocadinho aquela ideia que a Espanha, para cumprir, por exemplo, os caudais, abre as comportas de uma vez com muita intensidade, em vez de serem feitas as coisas mais harmoniosa e faseadamente. Não é um raciocínio certo. A experiência que eu tenho e a ideia que eu tenho é que, em período de cheia, há uma muito boa coordenação entre Portugal e Espanha, para que nunca se ultrapassem aqui. Nós temos visto isso nos últimos anos. Em regime normal, as cheias são pequenas cheias, que são mitigadas pelo facto de a Albufeira de Alcântara ter uma grande capacidade e aqui nunca se ultrapassam 3.000 metros cúbicos por segundo, ou seja, cheiazinhas que não deem problema. Portanto, na experiência que eu tenho, é que nesses períodos há uma muito boa cooperação entre Portugal e Espanha e nunca me lembro de ter havido... Fora disso, no resto do ano, que é o tamanho... Pois, isso é diferente. No resto do ano, estamos a falar num período de cheia ou num período de estiagem. Sim. No período de estiagem, vem um pouco pela deficiência do tal convênio luso-espanhol. Ou seja, o convênio luso-espanhol fala em garantia de volumes mínimos, mas o volume mínimo pode ser, por exemplo, se descarrega uma cheia, contribui logo para esse volume mínimo. Pois, exatamente, não é? E, portanto, não há uma discretização temporal suficientemente detalhada e que nos seja favorável, porque o convênio fala muito em volumes mínimos, por exemplo, mensais. Pronto, mas depois pode haver uma descarga, uns dias chove mais, e esse volume que é descarregado, que não nos serve, digamos, para nada, contribui para o cumprimento do tal convênio. Portanto, devia haver uma discretização, um detalhe maior nesta questão dos caudais a respeitar no convênio, para que não tivéssemos situações em que, comprovadamente, os caudais são muito baixinhos e são nefastos, digamos, para a manutenção dos ecossistemas e para todas as utilizações que nós temos no nosso rio, mas, ao mesmo tempo, os espanhóis dizem não, estamos a cumprir o convênio porque o volume mínimo foi garantido. E, portanto, eu diria que houve aqui, pronto, uma menos conseguida versão do convênio. Mas, por exemplo, o que é que Portugal poderia exigir mais, por exemplo, a Espanha? É justamente que o acordo que está feito, que na essência até poderá estar aceito, mas que fosse discretizado em intervalos de tempo mais pequenos. Está a perceber? Que não se falasse em volumes mínimos mensais, mas se falasse em volumes mínimos semanais ou diários. Essa era a grande tudo mais ao milímetro, não é? Mais ao pormenor. Exatamente. Bem, também se fala muito da questão dos transvases do seguro em Espanha. Os portugueses poderão não estar muito familiarizados quanto a esta questão, mas isto é uma questão que também está a preocupar muito os espanhóis e, por consequência, nós também, não é? Sim, vamos lá ver. O transvase chamado Tejo Segura, que é feito na parte muito superior do Tejo, para além de Madrid, foi aprovado no convênio de 1968. E foi realizado logo pelos espanhóis. Mal puderam fazer, fizeram. O transvase, se não me engano, permite um desvio de água, de um volume de água do rio Tejo para o rio Segura, de cerca de 1.000 milhões de metros cúbicos por ano. Que pode parecer muito, enfim, é alguma coisa, com certeza, com significado. Mas, por um lado, até hoje, os espanhóis não têm conseguido separar ou desviar mais do que 200, 300 hectómetros cúbicos por ano. Por razões económicas, essencialmente. Eu diria, enfim, mais a mais, porque eles só podem fazer isso em períodos, obviamente, de abundância de água, eu diria que não tem sido nefasto esse transvase, sinceramente, porque no ponto onde é feito, para baixo, ainda há muita bacia do Tejo a contribuir. E, portanto, mas de qualquer modo é qualquer coisa que, como digo, foi aprovada em 68, eles fizeram logo, permite-lhes desviar até 1.000 hectómetros cúbicos por ano e eles nunca têm feito mais de 300 e tal, se bem me lembro das informações que tinha, por razões económicas, mas diria que, obviamente, não ia refletir-se muito no regime de caudais de estiagem no rio Tejo aqui, porque, enfim, toda a área que ainda existe ajudante desse ponto, mas, de qualquer modo, poder-se-ia também reivindicar uma alteração, eventualmente, desses volumes máximos a desviar em sede de revisão do convênio. Está em marcha a fase de participação do que diz respeito ao Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica 2015-2021. Também está a acompanhar este processo? Não, agora não estou a acompanhar o processo. Eu lembro-me, quando foi acabado, não sei, em 2010, talvez, ou 2011, não me recordo, do Plano de Gestão da Bacia do Tejo, o que estava previsto a seguir, e previsto até na Diretiva Quadro, era avançar-se para um plano agora conjunto da Bacia do Tejo na parte espanhola com a parte portuguesa. E não sei se esse que referiu agora contempla isso, mas o que estava previsto, porque os espanhóis também fizeram o seu plano de gestão da Bacia Espanhola do Tejo,
E nós fizemos do nosso. Houve só ali uma frente, digamos, de entendimento sobre os objetivos de qualidade de água junto à fronteira, que é óbvio. Mas é preciso mais do que isso. E eu acho que agora o que devia ser feito, e não sei se o que está aí exposto vai nesse sentido, era o que estava previsto, era agora haver um plano concertado de toda a bacia, à semelhança, aliás, do que existe nas bacias do Rio Danúbio, do Rio Reno, nessa Europa fora. Como uma pessoa especializada nestas questões dos rios, o que é que mais fascina no Tejo, no seu comportamento? O que é que fascina no Tejo? Um pouco de tudo. Quer dizer, o Tejo, vamos lá ver, o Tejo para mim... Falei da beleza natural, não é? Mas isso é um dado adquirido. De uma forma simplista. Para mim há um Tejo mais ou menos até à foz do Zézer, com certas características de vale mais encaixado, etc. E depois, totalmente depois do Val do Zézer e um pouco ali a seguir Golgã, etc., quer dizer, começa a esprear, não é? Outro Tejo, é um Tejo muito aluvionar, muito planície, é um Tejo diferente do que é o Tejo até Abrantes, Constância, não é? Há dois Tejos diferentes. E depois há o Tejo em particular, que é o próprio estuário do Tejo, que por si é uma unidade de um valor imenso do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista ambiental, que é só o maior estuário da Europa, não é? Portanto, o que é que me fascina? Em todos estes Mas a nível do comportamento hidrológico, há alguma característica interessante? Não sei. Bem, o interessante é, como digo, é muito dependente do clima mediterrâneo que nós temos, é esta grande variabilidade. Ou seja, podemos ter semanas com muito baixos caudais e depois temos um inverno com 10 mil metros cúbicos por segundo. Digamos, isso é muito a característica, enfim, do nosso clima mediterrâneo, que se faz sentir mais justamente da bacia do Tejo para sul e não tanto para o norte, já é um clima mais diferente. E essa variabilidade é a riqueza ao mesmo tempo do Tejo, porque é com as cheias que sempre foram enriquecidos os solos agrícolas do Ribatejo, parte do Alentejo, aqui, digamos, da zona envolvente do Tejo. E, portanto, essa é a riqueza também. As cheias são uma riqueza e, portanto, são qualquer coisa que nós temos medo. Devemos estar preparados para elas e saber o que fazer quando elas acontecerem. E dominá-las na medida do possível, mas não evitá-las totalmente, porque elas continuam a ser a riqueza dos campos agrícolas. Muito bem. O Sr. Engenheiro tinha-nos dito que vai também fazer um trabalho para os Correios sobre o Tejo. Pode-nos descortinar um pouco do que será? Bom, é um desafio muito recente que me foi colocado pelo CTT, que eu abracei com o maior gosto. Estou nesta fase de arranque, da ideia, da pesquisa, etc. Mas vai ser um daqueles livros de divulgação para o grande público. Portanto, creio e espero que seja um livro que possa promover, digamos, o valor do Tejo enquanto paisagem, enquanto recurso económico, enquanto, digamos, o valor ambiental, o valor energético, todas as suas dimensões, que seja um livro que para o grande público possa contribuir para conhecer melhor. E é fundamental conhecer melhor para cuidar melhor. No fundo, o objetivo é que possa ser um pequeno contributo para todos nós, coletivamente e individualmente, podermos cuidar melhor daquilo que nós gostamos.